Muito bom dia a todos ao BDH, um programa onde falamos sobre história e banda desenhada. Esta edição vamos falar sobre a Idade Média. E sabem qual foi o álbum que eu escolhi para esta idade? Adivinhem. Não foi o Príncipe Valente. Isto para mim é mais fantasia do que propriamente história. Foi o... Talvez mais pela minha escolha pessoal, os longos anos 90, os belos anos 90, a minha escolha vai recorrer neste aqui. Les Compagnons du Crépuscule. Em português, Os Companheiros do Crepúsculo, do autor francês François Bourgeon. Aquela velha história que vos falei no início deste programa. Se vocês querem ler boa banda desenhada, têm que saber falar francês. De outra forma não dá. Por acaso, neste caso em particular, deixam com sorte. A coleção foi publicada pela Mary Berry Caliber no final dos anos 80, no ano de 1989, em 3 volumes. O primeiro é este, O Sortilégio do Bosque das Brumas. O segundo é este, Os Olhos de Sangue da Cidade de Glauca. E finalmente o terceiro, O Último Canto das Malaterre. A edição encontra-se há muito esgotada dos postos de venda tradicional, contudo, tal como vos disse para a marca da feiticeira, também poderão conseguir encontrar estes livros, sobretudo para quem visita afincadamente alfarrabistas, ou eventualmente numa biblioteca municipal, ou uma biblioteca escolar, para quem está na escola, ou se preferirem e não tiverem problema nenhum em ler português do Brasil, creio que a série foi publicada recentemente do outro lado do Atlântico. É uma questão de procurarem. Eventualmente tem também o original em francês, para quem gosta, e é uma questão de procurarem no mercado. Eu eventualmente, tal como fiz para os outros casos, deixarei alguns links na descrição para vos facilitar essa busca. E agora aqui é que está a parte interessante. Sabem como é que eu conheci estes álbuns? Através do manual do 5º ano. Acreditam? É verdade. No manual antiquíssimo do 5º ano, estou a falar um manual com 20 anos para aí, cheguei a ver, na parte em que estava a caracterizar a sociedade feudal, a utilização de algumas vinhetas deste álbum, claro, devidamente reconhecidas com o nome Os Companheiros do Crepúsculo. Mas sim, eu conheci esta coleção lendo um manual do 5º ano, já muito antigo, onde eram utilizadas vinhetas deste álbum para caracterizar a sociedade feudal. Portanto, é curioso. Não sou o primeiro a reconhecer a utilidade didática nestes álbuns, é a Porta Editora ou a Texto, já não sei de que editora era aquele álbum, mas, portanto, podem ver que já não fui o primeiro a reconhecer a utilidade didática nestes álbuns. Portanto, se assim é, eu apenas limito-me a continuar. Antes de mais tenho que pôr aqui esta intro, foi um aluno meu que fez, foi um trabalho cuidado, eu agradeço-lhe bastante e, portanto, só pelo esforço que ele teve, acho que merece uma salva de palmas. Vejam. O nome dele virtual é Caustic Gamer. Ora, a história destes álbuns decorre na França do século XIV, portanto, durante a Idade Média, e foca alguns pontos principais. Em primeiro lugar, a famosa Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre a França e a Inglaterra. Em segundo lugar, um episódio mais específico da França, que foi a Jacquerie, as revoltas dos camponeses. Portanto, todos estes álbuns nos mostram aquele cenário de guerra medieval, onde as liberdades civis, os direitos humanos não eram nada respeitados. Portanto, vivíamos uma sociedade um bocadinho tosca, um bocadinho violenta, e é sobretudo isso que nos foca este álbum, através do ponto de vista de 3 personagens principais. Mariotte é uma jovem desinibida que vivia com a sua avó e que, pelo seu comportamento pouco comum, é frequentemente chamada de bruxa. Anciette, conterrâneo, é o principal rival de Mariotte. Classifica-se por atitudes cobardes e intriguistas. E finalmente o nosso cavaleiro, uma personagem sombria da qual passamos muito tempo sem conhecer o nome, de passado obscuro e mais obscuras ambições. O seu nome e a sua face permanecem como mistérios ao longo de boa parte da história. Todos procuram redenção. A história apresenta muitas referências à mitologia céltica, que nesta altura, no século XIV, presume-se que ainda não estivesse totalmente extinta no território da Europa. A nossa trama surge do encontro entre os 3 personagens citados. Os primeiros 2 que se encontram como únicos sobreviventes entre os destroços de uma aldeia destruída, e o último que se figura como o mais provável salvador. Por força das circunstâncias, ambos tornam criados do nosso cavaleiro. A insegurança da guerra civil, nos tempos medievais, o desrespeito pelas liberdades individuais e a mentalidade feudal são bem visíveis nesta melancólica aventura de cariz épico e sensorial. A história, como já disse, divide-se em 3 álbuns. Os primeiros 2 servem como espécie de prólogo, onde através de sonhos dos personagens são introduzidos muitos elementos fantásticos e sobrenaturais. Poderei quase dizer que os 2 primeiros álbuns se enquadram mais na área da fantasia do que propriamente da história, embora o cenário seja real, bem como um enquadramento histórico. Se querem um bom paralelismo no cinema, imaginem aquele filme Lady Hawk, a Mulher Falcão. Todavia, o último álbum
com o dobro do tamanho dos anteriores, transporta-nos para um mundo bem real de ruas imundas, elevada criminalidade e intrigas palicianas do mundo medieval. Lembro-me de uma professora da Universidade de Coimbra ter ficado muito enfurecida quando caracterizei a Idade Média como um período imundo, ausente de regras. De facto, não é bem assim, embora seja isso que aparenta. Ai Pedro, tu és muito inteligente, mas falta-te maturidade intelectual. Pedro, tens que crescer. Quem me dera ser grande e forte, como o Ken Blue River. てめえらもう一度言ってみろ。このマントのどこが変だってんだ。なんてことを。Pedro, já te disse, tens que crescer. Não ligues a essas coisas de puto, pá. Quem é que lê banda desenhada? Que raio de coisa é essa? De facto, não é bem assim, embora seja isso que aparenta, sobretudo a um cidadão português do pós-milénio, um cidadão europeu do pós-milénio. Nós estamos habituados a muitas comodidades, não é? Vemos na mundo informático e tal, só não teria a fazer este vídeo aqui. Atenção que não era o pior. Lembro de um gajo com 23 ou 24 anos que nunca tinha visto uma galinha. Ao vivo, claro. Pá, acho que esta ideia de nunca ter visto uma galinha ao vivo, tendo 24 anos, se enquadra um bocadinho na filosofia pós-modernista. O que é que vocês acham sobre isso? Bem, mas isso só para dizer que não era o pior. Vamos lá continuar. Hoje, pelo contrário, imagina a Idade Média como um caos organizado, onde o desrespeito pelas liberdades individuais era mitigado por fortes crenças religiosas, uma grande empatia social, muito superior à média atual, e finalmente um punho de ferro de quem administrava a justiça. Aos dias que correm, imagina o funcionamento da Idade Média de uma forma muito semelhante ao funcionamento de muitas zonas rurais de alguns países em desenvolvimento. Nas minhas deambulações por África, em particular por Angola, tive a oportunidade de presenciar este tipo de relações interpessoais. Eu diria feudalismo moderno. Ora bem, mas onde é que eu ia? Ah, sim, os Companheiros do Crepúsculo. Bem, a história é triste, o nosso herói acaba, bem, na fogueira. Enfim, é uma história melancólica que vale a pena ser lida e apreciada. Não só esta série em particular, como também outros trabalhos do autor. Para quem gosta de ficção científica, o Ciclo de Xian, também deste autor, é um trabalho muito bom. Não o recomendo a meninos bem comportados, claro. Para quem quer ver outros trabalhos de história do mesmo autor, há outra série que eu eventualmente farei um programa sobre ela, chamada Os Passageiros do Vento, que decorre no século XVIII, onde podemos ver outros aspectos como o comércio de escravos, o tráfico transatlântico, o comércio triangular, a forma como era vivida a vida a bordo de um navio, muitos aspectos que depois iremos ver. A série chama-se Os Passageiros do Vento. François Bourgeon demonstra sempre um bom aconselhamento histórico, desde os grandes episódios, ao detalhe pelo trás, aos modelos comportamentais dos seus personagens, ao ponto da sua forma de agir e de atuar. E os personagens das suas histórias mostram sempre um intelecto complexo. Não esperem telenovelas. Se estão à espera disso, o meu canal não é o sítio certo. Aliás, isto roubando as palavras a um intelectual português que já morreu há uns anos atrás. As palavras que ele disse a seguir não eram assim tão simpáticas. Mas não dispersemos.
Mas enfim, voltemos a factos. Esta série, bem como outra da autoria de Herman Uppen, que eu irei falar mais tarde, chamada As Torres de Boismorey, transmitiram esta imagem tosca da Idade Média. Uma imagem que eu vou reencontrar ao vivo muitos anos mais tarde em Angola, bem como em alguns contos, como por exemplo Essa de Queiroz, Ponção do Terrail, Sir Walter Scott, ou nos textos de alguns historiadores, como por exemplo Mark Bloch, Georges Duby, etc. Todas me transmitiram um sentimento semelhante relativamente a este período. Portanto, não se esqueçam, deem uma olhada nesta série, já sabem como é, vejam os links na descrição. E para aquelas pessoas que estão a concorrer ao videojogo, não se esqueçam, não basta subscrever, o sorteio é feito com base nos comentários que são publicados na descrição do vídeo. E portanto, não se esqueçam então de deixar estes tais comentários úteis, pertinentes e a mostrar um ponto de vista interessante sobre esta série e sobre este canal. Ora, e como viste o vídeo até aqui, presumo que tenhas gostado, de outra forma não o vias, portanto, registra então esse gosto aí em baixo, não te esqueças, e como tal, vais querer partilhar com os teus colegas, que também vão querer ver e gostar deste vídeo. Portanto, subscreve, caso ainda não o tenhas feito, e divulga nas redes sociais. É uma forma de ampliar, e eu fico muito grato. Depois, se estiveres a concorrer ao jogo, até ganhas mais com isso, porque se não obtivermos a fasquia dos 1000 subs, não vai haver jogo para ninguém. Portanto, não te esqueças, põe mesmo aí um gosto aí na descrição, já? Já. Tchau, tchau. Até à próxima.